A mentira começou a se desenrolar como um filme. Eu nunca imaginei que meu marido fosse capaz de algo tão baixo. Mas a vida tem seus próprios caminhos tortuosos. Quando ele faleceu, ou pelo menos isso era o que eu acreditava, eu senti um alívio, misturado com uma dor que eu não sabia explicar. Mas o que eu descobri depois, ao vasculhar cada canto de nossa vida, foi que sua morte havia sido nada mais que um teatro. E no meu coração, a única coisa que restava era a vontade de expor tudo para o mundo. Quando eu recebi a notícia da morte de Marcos, não sabia se era verdade ou apenas mais uma das suas histórias para me manipular. Ele era conhecido por ser um homem de muitas mentiras, mas dessa vez, a tragédia parecia tão real que o choque me tomou por completo. O enterro foi marcado rapidamente, com todos aqueles gestos de condolências e abraços falsos. Todos diziam: ele era um bom homem, mesmo com seus defeitos. Eu sabia a verdade, mas ninguém parecia estar interessado em ouvi-la. Logo após o funeral, comecei a encontrar algumas coisas que não faziam sentido. Contas de viagens, documentos falsificados e mensagens que ele tinha deixado em seu celular. Um conteúdo que revelava a verdade por trás de sua morte. Ele havia fake a própria morte. E o pior, havia feito isso para escapar de dívidas e de uma investigação que o ligava a fraudes financeiras. O mais cruel de tudo. Ele queria que eu, sua esposa, fosse deixada com as consequências de sua morte falsa e das suas mentiras. Com o passar dos dias, eu entrei em uma espiral de descoberta e angústia. Tudo o que eu sabia sobre Marcos começou a desmoronar. Descobri que ele estava há meses planejando o que eu acreditava ser sua morte. Usando meu nome, ele havia comprado um seguro de vida gigante que eu nunca soubera, algo que agora significava milhões. Ele tinha manipulado a situação para me herdar toda a fortuna que ele já planejava que eu perdesse em breve, em decorrência de uma série de golpes financeiros que ele estava aplicando. Eu não podia permitir que ele se saísse com isso. Passei horas revisando documentos, fotos e e-mails que ele havia deixado para trás. A princípio, era difícil entender como ele havia organizado tudo tão meticulosamente. Marcos fingiu sua morte com a ajuda de pessoas envolvidas em falsificação de documentos e até médicos. Foi uma encenação perfeita. Mas quando ele pensou que já tinha me colocado no lugar de vítima, ele não contava com a minha vontade de justiça. Encontrei as últimas mensagens trocadas entre ele e seus cúmplices, organizando os detalhes de como ele escaparia do mundo e de suas dívidas. Ele pensava que, com sua morte, eu ficaria com as mãos amarradas e os olhos cheios de lágrimas, incapaz de enxergar sua traição. Chegou o dia do funeral. Todos estavam lá, com seus semblantes tristes e pesados, me abraçando, me oferecendo apoio. Mas dentro de mim, eu não sentia dor, sentia raiva. Sentia que havia sido enganada por anos. E então, uma ideia surgira. Eu sabia o que precisava fazer. Com o celular nas mãos, comecei a registrar tudo o que podia. As conversas no cemitério, as reações das pessoas, as palavras que ele havia escrito para me manipular. Encontrei uma brecha, uma maneira de expor tudo sem que ninguém soubesse o que estava por trás. Não se tratava apenas de dinheiro, não se tratava apenas de vingança. Era sobre minha própria dignidade, sobre a honra que ele havia destruído ao longo dos anos. Quando o velório chegou ao fim, com todos se retirando, eu estava pronta. Com a ajuda de um amigo de confiança, postei as evidências na internet. As conversas, os documentos falsificados, tudo. Não foi uma escolha fácil, mas foi a única que fiz. O mundo precisava saber quem Marcos realmente era. As pessoas precisavam entender que a vítima da história não fui eu, mas sim todos aqueles que foram afetados por seus golpes. Enquanto as imagens e os textos começavam a circular, eu assistia em silêncio. As mensagens começaram a chegar, não de amigos, mas de pessoas que estavam apenas curiosas. A verdade estava sendo revelada, e eu sabia que isso iria mudar tudo. A repercussão foi imediata. As pessoas que estavam presentes no funeral, as que o conheciam, começaram a questionar tudo o que sabiam sobre Marcos. Sua vida,
construída em mentiras, desmoronou publicamente. Eu fui chamada de traidora, de vingativa, mas para mim não havia outra saída. Eu não podia ser mais a mulher que escondia a verdade por medo de enfrentá-la. Eu recebi algumas mensagens de apoio, mas a maioria das reações foi de perplexidade. Como pude, em um instante, transformar a dor em uma denúncia tão forte? Eu não sabia. Mas o que eu sabia, com certeza, era que Marcos jamais teria a chance de destruir minha vida novamente. Hoje, semanas depois, a dor da perda ainda me acompanha. Mas agora ela é uma dor diferente. Não mais a dor da enganação, mas a dor da libertação. Eu não sou mais vítima da história dele. Ele tentou me manipular até após a morte, mas foi a minha coragem que finalmente trouxe a luz para as sombras em que ele me jogou. Eu não tenho mais medo das mentiras. Não tenho mais medo do que ele tentou fazer comigo. E a verdadeira liberdade agora é saber que posso viver minha vida, finalmente sem as correntes de suas manipulações. Eu me tornei dona da minha própria história. E, ao final, é isso que eu carrego comigo. A força de ter exposto a verdade, mesmo quando ela era dolorosa demais para ser revelada. Após a tempestade das revelações, pensei que tudo havia acabado. O mundo de Marcos estava destruído, e eu, por um momento, pude respirar, livre das correntes que ele havia imposto a mim durante anos. O dinheiro da apólice de seguro de vida agora estava congelado, mas a justiça parecia ter prevalecido. Contudo, um mês depois, uma carta chegou para mim. Não tinha remetente, apenas o meu nome escrito com uma caligrafia familiar. Abri com a mão trêmula e, para meu espanto, era uma carta de Marcos. Na carta, ele dizia que estava vivo. Acreditei que minha mente estivesse fazendo uma brincadeira cruel comigo. Mas ao ler as palavras dele, a minha sensação de irrealidade foi substituída por uma onda de raiva. Ele estava me desafiando. A carta continha um único endereço e instruções claras. Vá até lá, se você quiser a verdade. Diante da minha hesitação, decidi ir ao local indicado. Se Marcos realmente estava vivo, ele deveria enfrentar as consequências do que havia feito. Como eu poderia negar a oportunidade de confrontá-lo pessoalmente? O lugar era uma casa isolada, afastada da cidade. O tipo de lugar onde qualquer coisa poderia acontecer, e ninguém ouviria. Quando cheguei, o que encontrei foi uma verdade ainda mais assustadora. Marcos não estava sozinho. Ele estava acompanhado por um grupo de pessoas, alguns conhecidos seus, outros eu não tinha ideia de quem eram. Mas o que me deixou em choque foi o que ele me disse. Você não entende. Eu não fingi minha morte por dinheiro. Eu precisei disso para escapar de algo muito maior, muito mais perigoso. Eu estava sendo caçado. O que ele dizia não fazia sentido. Ele falava de uma rede de corrupção em que estava envolvido, uma rede de mafiosos que o forçaram a fake de sua morte para escapar da dívida que ele havia contraído. Mas tudo o que eu sabia era que ele havia usado sua morte falsa para escapar das responsabilidades, das mentiras e deixar a destruição para trás. Marcos me explicou que eu estava apenas vendo uma parte da história. Ele dizia que me enganou, sim, mas que sua farsa tinha sido necessária para minha proteção, pois ele sabia que sua morte ficaria no caminho de algo muito mais grave. Ele me falou de uma organização criminosa que estava atrás dele e que agora, ao descobrir que ele estava vivo, as consequências seriam imensuráveis para todos, incluindo para mim. Ele propôs algo audacioso. Eu teria que ajudar a enganar a organização, a agir como se ainda estivesse na estrada do luto e ajudá-lo a escapar de uma vez por todas. Eu não queria acreditar nele, mas a ideia de continuar sendo assombrada por algo que eu não compreendia me fez pensar. Eu estava envolvida em uma teia de mentiras e corrupção que eu nem imaginava que existia. O que parecia ser um simples erro de Marcos estava agora me colocando em um cenário de perigo real. Após um longo debate interno, tomei uma decisão. Se ele estava mesmo em perigo, não poderia deixar que ele morresse de novo, não desta vez. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que sua mentira havia me destruído. Ele estava me usando, mais uma vez, como peão em um jogo que não entendia totalmente. Aceitei ajudá-lo, mas com uma condição.
Ele teria que me contar a verdade completa sobre a rede que o estava perseguindo. A partir daquele momento, a aliança que fiz com ele era por minha própria sobrevivência, não por amor ou por lealdade. Marcos teria que pagar pelos seus crimes, e eu estava disposta a usá-lo para fazer isso. Com a ajuda dele, organizei o que parecia ser uma fuga para ele. Mas, no fundo, eu planejava uma coisa muito maior: expor a organização criminosa e usá-la contra ele. Eu precisava de mais evidências, mais provas. Não era mais sobre o dinheiro ou sobre o sofrimento que ele me causou, mas sobre finalmente encontrar um fim para tudo. Eu pensei que, após tanto sofrimento e manipulação, eu conseguiria finalmente tomar controle da minha vida. Mas como se tudo o que eu estivesse planejando fosse uma ilusão, a última reviravolta chegou de maneira ainda mais traiçoeira do que eu poderia imaginar. Quando finalmente consegui as provas necessárias, com o auxílio de Marcos, e estava prestes a entregar tudo às autoridades, percebi algo aterrador. Marcos não estava tentando escapar da rede criminosa. Ele estava trabalhando com ela o tempo todo. O plano dele sempre foi me usar como isca para atrair os investigadores e desvendar as pistas que ele precisava. Eu fui a última peça do quebra-cabeça. Ele nunca havia realmente se arrependido. Nunca havia se afastado da sua vida de crimes. Ele estava mais uma vez me manipulando. Quando a verdade se revelou em toda a sua crueldade, eu já estava pronta para agir. As evidências que ele havia me dado, que eu pensei serem para destruir a rede criminosa, eram na verdade o seu caminho, para enganar as autoridades e escapar impune. Mas dessa vez eu tinha preparado um movimento final. Eu liguei para a polícia antes de ele perceber o que eu estava fazendo. O que ele não sabia era que ele, na verdade, havia jogado seu próprio jogo e não sabia que eu estava um passo à frente dele. Quando ele tentou fugir, ele foi preso. Sua farsa se desfez diante da lei, e ele agora enfrentaria as consequências, não só por sua morte falsa, mas também pelos crimes que cometeu. A história de Marcos foi um jogo de enganos e reviravoltas, mas, no fim, a verdade prevaleceu. O que aprendi é que, em um mundo cheio de mentiras, a única maneira de sobreviver é ser capaz de ver além delas. A vida pode ser cheia de manipulações, mas a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, mesmo que demore mais do que gostaríamos. Quando você acha que está no fundo do poço, é possível que a própria queda o ensine a se levantar e a lutar pelo que é certo. Eu finalmente me libertei, mas o preço foi alto.